tem muita gente que vive... Eu posso até falar que a luz da Bíblia não tem sentido, porque a Bíblia fala, a gente estava conversando isso no Ciência Sem Fim, da questão de entender a Bíblia também, os aspectos literários da Bíblia, saber separar quando a Bíblia está falando de uma parábola, quando ela está usando uma expressão idiomática, uma hipérbole, né? E a Bíblia fala, Jesus fala, por exemplo, que na volta dele vai reunir os santos dos 4 cantos da terra, dos 4 ventos do céu. Mas isso é uma figura de linguagem, que até a própria ciência também usa essa figura de linguagem. Até hoje você chama de átomo o que não é átomo, porque ele é divisível. Claro. Você chama de pôr do sol o que não é pôr do sol, porque o sol não está se pondo. Exatamente. É até que está girando. Mas muita gente acaba pegando essa fala bíblica e literalizando e querendo com isso defender o terraplanismo. Isso. Eu não vou perguntar sobre terraplanismo na Bíblia para o Sérgio, porque esse é eu que sou teólogo, mas em termos de ciência, porque a teoria da conspiração é muito grande, Sérgio, e elas falam, por exemplo, eu vou dar alguns argumentos que às vezes o pessoal pergunta nas redes sociais, mas eu prefiro deixar isso para alguém da área. A Terra realmente é plana porque se ela fosse... curva, a gravidade não existe, a gravidade é um mito. Dá para você dar um resumo dos argumentos que eles usam e que resposta você pode dar a esses argumentos? Então vamos lá. A Terra plana, né? Vamos começar lá do começo, né? Lá 3 mil, aí pegar um pouco das suas coisas aqui, né? Uhum. A gente voltar lá 3 mil anos atrás e tal, né? A Terra era plana para todo mundo. E a Terra, ela é plana para nós, na nossa escala. Você sair aqui, né? Aqui você não tem montanha nenhuma, você olha, a Terra é planinha. Brasília, bonitinha. que você teve agora? Brasília, Planalto Central, entendeu? Coisa linda. Porque a nossa escala nos diz isso. O movimento da Terra plana, ele teve vários momentos muito importantes. E a Terra plana, ela é calcada na religião. Aí eu falo isso, aí o pessoal fica assim, mas eu sou religioso. Eu falei, cara, não é todas as religiões, entendeu? Por quê? O pessoal fala assim, por que Marte e Júpiter é redondo, mas a Terra é plana? Porque o terraplanismo, ele diz que a Terra não é um planeta. Os terraplanistas mesmo, originais, eles falam que a Terra é um reino do Criador. Interessante. Eles falam desse jeito. Então, ela não é um planeta. Se você falar que a Terra é igual a Marte, você está reduzindo a obra do Criador. Entendi. É isso que eles falam. Entendeu? E aí eles usam algumas passagens bíblicas para justificar. Por exemplo, Deus criou a Terra, construiu um domo para separar as águas superiores das águas inferiores. Eu vou falar, eu nunca li a Bíblia, eu nem sei se isso está escrito lá. Desse jeito, mal interpretado. Depois eu posso falar a parte bíblica. Beleza, aí você depois explica. Isso é o que eles falam, entendeu? E eles falam que na Bíblia existem várias e várias passagens que, dependendo da maneira que você interpreta, você chega na definição de que a Terra é plana. Uma coisa muito interessante é que, se você pegar os maiores terraplanistas do mundo, do Brasil, todos eles dão essa visão. A Terra plana tem uma origem religiosa. A origem da Terra plana é religiosa. Ela não é científica, ela não é nada disso, entendeu? Ela está calcada na religião. Eu até entendo um porquê deles quererem fazer isso, porque eles podem conseguir muito mais seguidores se eles colocarem a Bíblia. Eu já discuti com um terraplanista, debati com um terraplanista, que é aquele negócio, né? Eu estou conversando com ele, ele chega e fala assim, tá aqui, ó, tá escrito na Bíblia. Eu falo, cara, aí é complicado. Aí eu perdi. Exatamente. Aí eu não tenho nem o que discutir, entendeu? Então, essa é a visão que tem. Se você vê os terraplanistas dando entrevista, os terraplanistas mesmo, eles falam isso. Para nós, existe o Criador criou isso aqui é o reino dele, e ele colocou os orbes para enfeitar o firmamento, que eles chamam. É isso que eles falam, certo? Cara, então vamos lá. Cientificamente, a Terra poderia ser plana? Não pode, entendeu? Por vários e vários motivos, entendeu? O primeiro deles é até a própria gravidade, entendeu? A gravidade na Terra plana, o funcionamento que a gente vê ela funcionar e várias provas que a gente tem, na Terra plana funcionaria totalmente diferente. Porque teria que ter um problema de borda muito grande, entendeu? Porque ia faltar massa e tal. Então tem toda uma dedução. Isso é uma coisa.
o terraplanista, ele não acredita que exista gravidade. Ele fala que as coisas caem por diferença de densidade. Entendeu? Se eu soltar o copo aqui, ele cai porque o copo é mais pesado. Entendeu? E não porque está tudo sendo atraído para o centro da Terra. Então, vamos dizer, é assim que eles explicam você soltar uma coisa e cair. Não tem gravidade, porque a Terra não é redonda. Que se ela for redonda, ela vai ter gravidade. Então, eles vão explicando assim. E aí, tem, assim, milhares de coisas, de argumentos que eles vão colocando, e todos eles são facilmente refutáveis com a ciência que a gente tem hoje. Eu cito alguns que, geologicamente, a Terra não pode ser plana, porque a gente tem vulcão. Então eu falo assim, cara, você pode até duvidar de foguete, de satélite, mas de vulcão você não pode duvidar. Porque o vulcão está ali, ele entra em erupção, ele mata um monte de gente, e ele entra em erupção há muitos milhares de anos. E para um vulcão entrar em erupção, você tem que ter uma placa tectônica, que está se mexendo. Para ter essa placa tectônica, você tem que ter um manto, você tem que ter um núcleo. Como você vai ter isso numa Terra que é plana e não é uma esfera? Então, não encaixa isso. Mas pode ser tal coisa. Tem outro problema também, que muita gente não entende, que existem forças que atuam nas placas, forças flexurais, por exemplo, que a gente chama, que essas forças só atuam porque a Terra é redonda. Se a Terra fosse plana, você não teria essa flexura da placa. Então, por aí a gente já explica. Outra coisa que eu falo para todo mundo, se você usa GPS, não tem como a Terra ser plana. Porque o GPS ele só funciona via satélite. Verdade. Não tem como eu lançar um satélite na Terra plana. Entendeu? Então, usou o GPS, você provou que a Terra é redonda. E aí vamos tendo várias coisas. A sombra da Terra na Lua pode ser argumentado? Claro, também? um eclipse lunar, que nós vamos ter um agora lindíssimo na madrugada de 14 para 15 de março, vai ter um eclipse total da Lua, vai ser visível do Brasil, e aqui deve ser um lugar que deve haver um eclipse lindíssimo. Na hora que você faz a imagem, você vê a Lua entrando pela sombra da Terra, você vê a forma da sombra, é redonda, só pode ter sido projetada. E o que eles dizem com relação a isso aí? Por exemplo, porque ali é muito claro, mesmo leigo vê que algo redondo está sendo projetado ali. O do eclipse... Cara, o negócio do terraplanista é o seguinte, ele tem uma explicação para tudo. Entendi. Entendeu? Para tudo ele vai arrumar uma explicação, desde que seja a mais absurda possível para defender. Ele fala que não, porque para eles a Terra seria isso aqui, né? Então se a Terra estiver assim... entendi. Então, para eles, na verdade, a Terra, ela não é um quadrado, é um disco. A Terra é um disco de pizza. Um disco de pizza. Com borda de catupiry. E a borda é a Antártica. Entendeu? Então você não pode... você não pode chegar na Antártica. Se chegar na Antártica, vai ter gente lá que vai te matar. Sempre. É a teoria da conspiração também, que eles não querem que você descubra aqui. Eles misturam o interessante da Terra plana mais moderna, porque a Terra plana ela teve vários momentos. Teve um momento em 1950, um cara chamado Eric Dubay, que veio com isso. Depois teve um outro momento onde um pesquisador ele criou a teoria da Terra plana numa tese de doutorado dele para mostrar como criar uma teoria de conspiração. A tese dele é, eu vou mostrar para você como que a gente cria uma teoria de conspiração. E falou da Terra, e criou a Terra... E o pessoal aprovou. Aprovou, porque tá aí, né? Ele mostrou. Na verdade, a teoria dele é que é possível criar qualquer teoria de conspiração. Mas eles usam essa tese dele sem saber que o motivo era mostrar a teoria da conspiração, achando que o cientista provou. Exatamente, é isso que ele sabe. Como é que é o nome dele mesmo? Cara, esse aí eu não sei, mas um original lá da década de 50, um cara chamado Eric Dubay. E agora ela voltou com força, mais recentemente, em 2015. Em 2015 ela voltou com muita força, teve artistas aderindo e tudo mais, e aí virou isso tudo. Só que olha que interessante. Uma das coisas que a Terra plana defende é que a Antártica é uma borda, é a borda da pizza, certo? Isso aqui tudo é Antártica. Aqui no meio é o Polo Norte, tá? Então vamos lá. Se eu vou no Polo Norte, eu posso ver o sol da meia-noite, certo? Porque o sol nunca vai se pôr, beleza? No modelo globo que eles falam, tá ok? No modelo Terra plana, tá ok também. Tá ok. No Se Polo no Norte, centro. que sim, isso. Tá, porque o Polo Norte, na verdade, seria Polo Centro, né? Polo Centro, é isso mesmo. Agora vamos para o Polo Sul. Aqui, ó, a borda da pizza está aqui. Se eu estiver em cima da borda, vocês concordam comigo que não pode ter nada para o sul? Claro. Porque não tem mais nada, certo? Isso quer dizer que se eu for na Antártica e ver o sol da meia-noite, acabou para a Terra plana. Com certeza. Certo? Fizeram esse experimento. Chama The Final Experiment, está tudo registrado. Foram 10
pessoal do Globo, eles chamam de globaloide, tá? Foram 10 globaloides e 3 terraplanistas, os principais terraplanistas do mundo, foram para a Antártica, levaram todos os equipamentos, mais de 10 câmeras, câmera filmando tudo, e mostraram o sol da meia-noite na Antártica, ao vivo e com tudo filmado. Tanto que os terraplanistas lá falaram, cara, não tem o que discutir. Não são mais. O experimento foi feito e o experimento provou. Aí começaram a falar, mas era tela verde. Os caras foram lá e mostraram que não era. Eles começaram a duvidar até dos próprios terraplanistas que estavam lá. Começaram a duvidar, exatamente, entendeu? Começaram a duvidar, não, pode ser tela verde. Provaram que não é. Mas pode ter sim sol da meia-noite, porque eles falam que se o sol... Aí, agora, pessoal, presta atenção que sua cabeça vai explodir. Você olhou para o sol não está ali onde você olhou. Porque existe um efeito de difração. Aí eles usam aquele exemplo de colocar um canudo dentro de um copo d'água e você vê o canudo aqui e outro pedaço aqui. Então tem essa difração aqui. Então isso acontece na atmosfera, porque a atmosfera é cheia disso. Quer dizer que eu olho para o sol e o sol não está ali? Mas e se eu construir um relógio de sol e ele mostra exatamente a sombra no horário que eu tenho aqui? Como que fica isso? Então não dá. Então, eles tentam de toda maneira. Mas chama The Final Experiment. Vão lá no YouTube, para quem estiver duvidando do que eu estou falando. Tá lá tudo. Tem a live deles. Tem tudo mostrando. E os caras se retratando também. Os caras também falando. Então isso provou. Por quê? Porque se eu estou aqui na borda e o sol passou por aqui, a Terra não pode ser plana. Como passou o sol aqui onde não tem nada? Entendeu? Então, a gente tem várias maneiras, tanto na parte geológica, na parte geofísica. Eu trabalho com petróleo e eu descubro petróleo. Para descobrir onde está o reservatório, na minha equação, tem lá um fator que leva em consideração a curvatura da Terra. Se eu não levar em consideração, o poço que é para ser aqui vai ser aqui. Eu vou perder... Não existia empresa de petróleo. Estou tentando lembrar. Foi o Cláudio Ptolomeu também do Egito, que ele pegava os obeliscos. O Eratóstenes, né? Eratosthenes que fez o experimento famoso. Que o obelisco, ele dava a sombra do obelisco, não era mesmo. Só que aí, então, eles refutam esse experimento. Por quê? Para o terraplanista, o Sol está a 5.000 quilômetros de altura. 5.000 quilômetros. Entendeu? E dentro do domo. Porque para o terraplanista e ele tá aqui. Não existe nada acima do domo. Acima do domo, aí eles apelam para a Bíblia, existe a tal das águas superiores. Então não existe nada acima do domo. Tudo que você vê está dentro do domo. Então, você mediu uma estrela que está a 20 anos-luz, isso para eles não existe. Está tudo no máximo a 5, 6 mil quilômetros de altura. Entendeu? E não está, porque a gente mede, a gente tem telescópio e tal. Aí eles... Para justificar isso, eles têm que apelar para algumas teorias de conspiração. A NASA mente, tudo que você vê da NASA é feito por computador, então aquilo lá não é real, é tudo criado para te enganar e tal, não sei o quê. Então é basicamente isso. É uma coisa muito... Eu vou até, se você quiser depois, porque hoje eu quero ouvir mais o Sérgio aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre fé e ciência e tudo. E Sérgio pode comendo, viu? Coitado, ele não jantou. Vou comendo. Veio tocando aqui, mas enquanto ele vai dando uma mordida ali, eu vou falar com vocês um pouquinho. Se você quiser, depois eu posso fazer um vídeo aqui só sobre terraplanismo na Bíblia. Mas só para dar alguns spoilers. Hoje a gente pode fazer um bate-papo nisso, eu mostro a parte bíblica. Mas só para dar algumas amostras grátis assim, domo. Olha qual que é o problema da pessoa não fazer uma exegese bíblica, uma hermenêutica. A palavra que aparece por domo, lá, que algumas Bíblias traduziram como domo, né, que Deus falou o céu lá, a abóbada celestial, aquela coisa toda, é a palavra raquia em hebraico. E estudos comparativos do hebraico bíblico com outras línguas congêneres da época, nos dá, isso aqui é sério, eu posso depois explorar melhor, que a palavra raquia significa expansão dos céus. Tá? E o problema é que quando a Bíblia foi traduzida para o latim, o São Jerônimo traduziu expansão por firmamentum. Perdão, ele traduziu raquia do hebraico por firmamentum. E aí, nas Bíblias em português que derivaram da Vulgata Latina, ficou, e Deus fez o firmamento do céu. A ideia da cúpula da concha.
tá certo? Mas se você comparar quem dá essa visão de terra plana com abóbada, é a cosmologia babilônica e egípcia. Realmente, dá para provar terraplanismo na mitologia egípcia e babilônica, não na Bíblia. Deus fala a expansão do firmamento. E esse lance das águas superiores e inferiores? Pois não é, tá escrito as lá? águas superiores e inferiores, a Bíblia fala que realmente Deus fez separação entre águas e águas, mas não fala. A gente até acho que conversamos sobre isso num dos, Eu acho que já, né? podcasts, que você fala assim, que existe realmente alguns que trabalham com a hipótese que a água que está aqui na Terra veio de cima. E só que a Bíblia não fala em que estado essa água estava. Se você pegar a nossa atmosfera, tem moléculas de água. Muita água, claro. Tem muita água, está cercada Vapor, de água. claro. E a Bíblia não fala em momento nenhum que Que é água líquida. água líquida. Você está entendendo? Fala água, Deus fez separação. Como é que era essa água pré-Gênesis? Aí que é aquele detalhe que a Bíblia não dá e algumas pessoas ficam querendo enfeitar. Aí você completa. Completa. Entendi. A bem da verdade, a Bíblia não entra em detalhes sobre a forma do planeta Terra. Então, aí, eu, como eu falei, eu não... Ela não entra. A Bíblia não fala que o único lugar que alguém poderia pegar para dizer, mas vai ser distorcendo demais o texto bíblico, que eu falei que é uma linguagem de impressão humana, quando fala assim, os quatro cantos do céu, de uma outra extremidade do céu, mas isso, repito, não é que a Bíblia errou e não que a Bíblia está literalizando. É como o cientista que fala o seguinte, olha o átomo de... Claro. Aí fala assim, não é divisível porque o Sérgio chamou de átomo. Não, calma, gente. O Sérgio está chamando de átomo porque ele está usando a linguagem do senso comum, que, aliás, é uma expressão que cientistas usam, o senso comum. O cientista mesmo fala o seguinte, olha, que pôr do sol lindo que vocês têm aqui. Ele não está, com isso, fazendo uma afirmação científica que o sol está descendo. Mas o que eu estava falando, então, a questão do terraplanismo, a gente pode um dia bater um papo sobre isso, que há muitas questões bíblicas que as pessoas, às vezes, distorcem. Eu vou dar um exemplo para você. Na época, logo que o pai da paleontologia, o Georges Cuvier, quando o Georges Cuvier começou a trabalhar a existência dos fósseis e tudo mais e tal, muitos, baseados na Bíblia, diziam que aqueles fósseis não podiam ser animais extintos. E quando falavam, por que não houve extinção de animais? Eles diziam, porque isso vai contra o que está na Bíblia. Aí fala, como que vai contra o que está na Bíblia? É porque lá na Bíblia, quando fala em Gênesis que Deus criou cada um segundo a sua espécie, as pessoas liam aquilo em latim e entendiam que Deus criou os animais lá atrás, como estão hoje, e que nenhum poderia sofrer um processo de modificação. Ou seja, Deus já criou no Éden o urso polar, o urso parda, o urso panda, todos os ursos, todos os tipos de cachorro. E se algum desses entrasse em extinção, então a Bíblia estaria errada. E a Bíblia não está falando nada disso. Foi a interpretação medieval. Outro exemplo do Galileu Galilei. Porque o Salmo, de novo, aquela versão do firmamento, a terra estabelece, fala assim, Deus estabelece a terra para sempre. Aí na tradução em latim, Deus firma a terra para sempre, dá a entender que a terra não podia se mover. Foi por isso que o Galileu Galilei, o famoso episódio, que alguns falam que é lendário, que eu falei, por si move. Isso, por né? si move. Que o pessoal falou que era impossível a terra girar, porque estava contra a Bíblia. Mas não é contra a Bíblia, é contra a interpretação que fazem da Bíblia. Então, depois eu vou falar para vocês, esse raquia, por exemplo, não é firmamento, não é cúpula, não é abóbada. Esse raquia aí, eu lembro que dá uma confusão gigantesca, que eu já vi o pessoal, os terraplanistas, aí, discutindo, porque tem o pessoal que saiu da terra plana, entendeu? Deixou de ser. Deixou de ser terraplanista, porque eles começaram a questionar várias coisas, tal, não sei o quê, e foram ler a Bíblia com uma outra interpretação e falaram, ó, por exemplo, essa palavra aqui, na verdade, é isso e não isso que eles falam. Isso aqui está querendo dizer isso aqui e não o que eles falam. Esse que é o grande problema, né, de não, interpretar. Uma prova maior que a gente pode ver, tem um livro, vou tentar achar, se alguém achar na internet aí, O Mito da Terra Plana. Eu quero lembrar o nome do autor. Esse livro foi publicado no Brasil pela Sociedade Criacionista Brasileira, sabe, do Dr. Rui Vieira, que é um cara sério, foi o fundador da escola de engenharia da USP de São Carlos, doutor em mecatrônica, mecânica de fluidos, camarada
e criacionista. E ele publicou, Jeffrey alguma coisa, O Mito da Terra Plana. Jeffrey, daqui a pouco vem o sobrenome dele, Jeffrey alguma coisa. E esse livro foi um livro muito bom, que ele mostra que até aquela visão que a gente tinha no passado, que o Cristóvão Colombo estava desafiando todo mundo, que eles vão pensar que a Terra era quadrada. Não, aquilo é mito. Jeffrey Burton, né? Reinventando a Terra Plana. Reinventando a Terra Plana. É muito legal esse livro, não sei se ele está esgotado. A Sociedade Criacionista Brasileira publicou no Brasil, onde ele mostra com dados históricos que a maioria absoluta das pessoas entendia a Terra como um globo. Até mesmo povos antigos. Ah, sim. Tá certo? Agora, também, a bem da verdade, eu tenho que dizer que alguns falam, não, a Bíblia fala que a Terra é redonda, até alguém colocou aqui, eu vi aqui quando caiu aqui, porque lá Isaías fala, né, Deus assentou a curvatura da Terra, mas eu também tenho que ser honesto, que ali em Isaías, Deus não está falando que a Terra é um globo. O que está falando é o seguinte, que Deus assentou o hug em hebraico é como se fosse o compasso que você faz. A Bíblia está falando como é que Deus planejou a terra como um arquiteto que abre a planta e sai planejando. É esse que é o sentido ali. Eu acho que o principal é o que você falou, né? Não tem momento em nenhum da Bíblia discussão sobre a forma da Terra. Não é um ponto. É igual o pessoal perguntar, escuta, mas o que a Bíblia falou dos dinossauros? Nada. O que a Bíblia falou sobre a China? Nada. É que as pessoas querem que a Bíblia fale de tudo. Jesus falou uma vez assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ele não saiu dando palpite em tudo. Porque a Bíblia tinha foco, você entendeu? Então, se a Bíblia falasse de tudo, a Bíblia ia ser vasta como o oceano e profunda como um pires. Então, ela focou naquilo que lhe interessava. Claro.